E aí, pessoal do YouTube, tudo bem? Pessoal do meu canal, eu espero que vocês estejam ótimos. Você está ouvindo essa música de fundo, está pensando assim, poxa, ele vai falar sobre futebol, certamente. Vai falar sobre o Barcelona que perdeu hoje, vai falar sobre o Atlético de Madrid que perdeu ontem, vai falar sobre o Real Madrid. Então ele vai falar sobre as touradas na Espanha, ou no México, alguma coisa assim, de maneira alguma. Então ele vai falar sobre um dos três tenores, que era espanhol, Plácido Domingo. Também não. Hoje eu vou falar sobre a Dom Alonso Quijada. Não é esse aí não. Não é esse Alonso. Talvez você não esteja familiarizado com este nome, mas certamente você está familiarizado com seu apelido, com seu nome de guerra. Vamos falar sobre ele depois da nossa vinheta. Dom Quixote de la Mancha, um dos grandes clássicos da literatura espanhola, escrita por Miguel de Cervantes. Um livro que foi escrito em dois volumes e é um dos clássicos assim que mais eu gosto. Lógico, tem um Pequeno Príncipe, que é algo que eu gosto bastante também, mas certamente Dom Quixote de la Mancha é um dos mais apaixonantes por toda a aventura e a forma como ele escreve o livro, a forma como ele, todo o enredo da história. Um detalhe interessante é que entre o período para escrever o primeiro volume para o segundo volume, a segunda parte do livro, levou-se 10 anos. Miguel de Cervantes levou 10 anos para escrever a segunda parte. E um outro detalhe que talvez você não saiba, você já leu e sabe disso, é que na própria história, no segundo livro, Sancho ouve um jovenzinho falando, tocando no nome dele e o nome do seu senhor, de Dom Quixote. E ele diz, olha, senhores, estão vendendo um livro sobre nós, escreveram sobre nós. E Miguel de Cervantes estava se referindo ao escritor, né? Ou seja, teve alguém que escreveu pouco antes, escreveu a segunda parte do livro contemporâneo de Miguel de Cervantes. E aí Miguel de Cervantes usou essa de forma bem humorada, né? Usou a história dentro do livro, acrescentou bem esperto isso. E para completar, né? Eu não quero estragar, mas certamente você sabe o final da história, o que aconteceu com o nosso querido Dom Quixote. Ou Alonso Quijada. Muito bem, o livro o livro é uma história de cavalaria, né? E o nosso querido Dom Quixote era um fidalgo, um senhor solitário que amava ler. Lia muitos romances de cavalaria, tanto que ele começou a se imaginar nessas aventuras e ele começou a empreender as suas jornadas e aventuras. Em um dos episódios, por exemplo, ele vai a um albergue e ele imagina esse albergue como se fosse um castelo. E aí ele chega nesse castelo porque ele pensa que ali vai estar o cavaleiro que vai ordená-lo cavaleiro também. Então ele passa a noite em vigília nesse lugar. E aí acontece no episódio de que ele avista alguns camponeses e aí ele parte para cima desses camponeses e começa a lutar com eles. E aí todo ferido, todo batido, todo machucado, o dono do albergue acaba ordenando e acaba expulsando ele, dizendo, olha, você agora foi ordenado. E ele volta para casa, todo machucado, mas de qualquer forma alegre. E aí ele volta para casa e depois continua as suas aventuras, dessa vez agora acompanhado por um seu vizinho, um camponês chamado Sancho, que ele o convence e ele faz uma promessa dizendo que ele vai lhe dar uma ilha, ele vai ser governador de uma ilha. Então eles partem nessas aventuras e acontecem muitas e muitas aventuras e algumas delas vocês já ouviram falar. Num dos episódios, por exemplo, ele vê 2 sacerdotes carregando uma imagem, né, de uma santa, e aí ele imagina esses sacerdotes como se fossem feiticeiros e parte para cima deles. Em um outro episódio, na segunda parte do livro, ele vai ter um embate com um amigo dele sem ele saber, que é um amigo dele chamado Sansão. E aí, esse amigo, para tentar convencer a retornar para casa, num dos episódios dos embates que tiveram, ele era o cavaleiro do espelho.
E aí eles brigam, ele ganha a primeira luta e depois briga de novo, apanha. E aí, mas na segunda vez ele encontra novamente agora que só que era o Cavaleiro da Lua. E aí Dom Quixote apanha e ele bate no Dom Quixote para tentar levá-lo. E aí Dom Quixote, triste, amargurado, frustrado, acaba retornando para casa e escreve uma carta para o grande amor da vida, para o grande amor dele, que é a Dulcinea de Toboso. E aí ele conta todo o seu amor, descreve tudo o que ele está sentindo, toda a sua paixão por ela nessa carta. No seu retorno, ele recobra a memória, recobra a lucidez, e ele acaba pedindo perdão para Sancho e para sua filha. E aí, Dom Quixote, no final da história, vocês têm que ler no livro o que acontece com ele. Ah, esse aqui é meu, esse aqui foi um presente que eu ganhei da minha querida esposa. Esse aqui está em espanhol, eu ganhei, esse aqui foi um presente, né? É um livro que certamente eu irei lê-lo. Então, isso aí, pessoal, foi um pouquinho sobre a história de Dom Quixote, que olhando para nós como leitores, para você como leitor, eu destaco dois aspectos interessantes. Primeiro, o seu apego literário. O de tanto ele ler, ele era um homem que lia. Eu fico imaginando o tamanho da biblioteca de Dom Quixote, a quantidade de livros que ele tinha. E o outro detalhe que eu destaco é a sua imaginação, a sua criatividade, né? O seu delírio de tanto ele ler. Trouxe isso para a sua realidade. O imaginário tornou-se real para ele. E ele viveu aquilo de uma forma tão intensa, de uma forma tão impetuosa. Não é assim conosco quando nós lemos, aí a gente começa a se imaginar na história, ou tentar antecipar o que pode acontecer, ou querer viver isso no nosso dia a dia? É exatamente assim com Dom Quixote. Então, são esses dois aspectos que eu destaco na vida desse homem, nesse grande livro, nesse grande clássico, nessa grande história de Miguel de Cervantes. Um livro que já foi lido por milhões e milhões de pessoas em todo o mundo e até hoje é lido e continuará sendo lido junto com Shakespeare e muitos outros, né? O Pequeno Príncipe e muitos outros clássicos. Ok, pessoal? Ficamos por aqui. Até o nosso próximo vídeo, pessoal. Tchau!